Tudo bem, diretor? Bom, gente, eu gostaria de dar boas-vindas para vocês aí no fórum do LGP. A ideia hoje é lançar o site do LGP, que é o Laboratório de Gestão de Projetos aqui do Departamento de Engenharia de Produção. A ideia é formar, através do site do LGP, uma comunidade interessada em gestão de projetos e fazer dali um repositório de conteúdo nessa área também. Então, vou mostrar um pouquinho o site para vocês. Então, essa aqui é a cara do site, o endereço é www.pro.poli.usp/LGP. E a ideia é que a gente, então, através dessa comunidade aqui, a gente possa trocar projetos, fóruns de discussão, seminários, colocar conteúdo, artigos que estejam disponíveis para download free para a comunidade de pesquisadores e também para a comunidade empresarial, e ficar aberto para a participação de empresa e da comunidade empresarial e profissional também, porque eu acho que em gestão de projeto, pesquisa e prática são muito próximas. E a ideia desses fóruns, né, que vão acontecer mensalmente, sempre aproveitando a hora do almoço, né, a exemplo de outros fóruns de sucessos aqui na universidade, aproveitando esse horáriozinho de almoço nessa vida nossa corrida, como os seminários do NPGT, do Observatório de Inovação. A ideia é fazer mensalmente, escolher uma temática que está emergente em gestão de projeto, chamar alguém que está empreendendo uma pesquisa sobre o tema e chamar alguém de empresa que está procurando implementar práticas, processos, metodologias na área de gestão de projetos e fazer essa discussão de uma maneira rápida aí durante o nosso horário de almoço, de terça-feira, uma vez por mês, sacrificar. Então, aqui o site, essa é a ideia da Home, né? Então, a gente tem aqui conteúdos que vão de publicação, projetos, um calendário de eventos. Então, já estão agendados todos os eventos dos fóruns de 2012, né, sempre respeitando aí esse horário de terças-feiras, do meio-dia e meio às 14, das 12h30 às 14. O nosso modelo de referência, o Roque vai apresentar um pouquinho da parte do modelo de referência sobre o tema de hoje, que é sustentabilidade em gestão de projetos. Então, aqui só para explorar um pouquinho mais, em termos de publicações, a gente pretende ampliar, mas já tem aqui os livros do grupo, né? Então tem uma lista grande de livros né, para vocês consultarem com temas de gestão de projetos. Tem as teses, algumas teses e dissertações que estão disponíveis para download também, monografias, trabalhos de formatura, e tem uma quantidade grande de artigos aí que estão disponíveis também para download free. Então, a ideia é que esse conteúdo aumente, né, que vocês tenham aí um ambiente bom também para fazer pesquisa. Aqui também tem um pouco do descritivo dos nossos principais projetos, por linha temática, né? Então, sistemas de indicadores, fatores de sucesso, maturidade, competência em gestão de projetos. Então, para cada linha, a gente faz um pequeno descritivo, toda a lista de projetos, e vocês conseguem também acessar o site dos projetos, em que ali tem um ambiente que os pesquisadores podem customizar e trabalhar o seu próprio projeto. Bom, então vamos voltar ao nosso tema de hoje. Então, hoje a gente inaugura os fóruns, começando com um tema que a gente acha que é
fundamental, a gente teve essa semana mais um vazamento aí de extração de petróleo no Rio de Janeiro. A gente sabe o quanto a comunidade de gestão de projetos está enfrentando questões relacionadas à sustentabilidade, quer por acidentes graves, quer por acidente no setor ambiental, com os trabalhadores. A gente está com uma dificuldade grande de tratar os temas de sustentabilidade de forma a arraigar isso na metodologia de gestão de projeto. É um tema que está passando tangencialmente e ele tem que ser incorporado na área de gestão de projeto. Por isso a gente escolheu emblematicamente esse tema como o primeiro tema dos fóruns do LGP. Não só porque é um tema importante, mas também que é um tema que está muito fraco em termos de desenvolvimento de pesquisa na área acadêmica relacionada à gestão de projetos. Então, a gente percebe uma lacuna muito grande para um tema que é super importante. Então, por isso que a gente escolheu. A dinâmica dos fóruns, não só esse, mas como os demais, a ideia é trazer uma pesquisa que está em andamento, né, acadêmica sobre o tema, e alguém de empresa para tratar da perspectiva da empresa, da implementação sobre aquele mesmo tema. E depois a gente empreende um debate no final com a possibilidade de interação com o público, não só o presente, mas o que está assistindo online, porque a ideia é que a gente é sempre capaz de acompanhar mais à distância do que presencialmente nesse trânsito de São Paulo. Então a ideia é que vocês possam participar à distância também pelo IPTV da USP e mandar os e-mails tanto pelo Twitter como pelo nosso Gmail, o nosso e-mail do Gmail. Tá? Então, nossos convidados de hoje, né, são o professor Roque Rabechini Júnior e a Michele Sabino, ambos são do mestrado profissional em gestão de projetos da Universidade 9 de Julho, e a Michele está fazendo mestrado dela nesse tema de sustentabilidade em gestão de projetos. A perspectiva da empresa vai ser fornecida pelo Jairo Cardoso de Oliveira, que é responsável pelo PMO da Siemens, né? Então, uma empresa que também tem sido emblemática na implementação de práticas de gestão de projetos. Então, bastante interessante a gente escutar a perspectiva deles, de como eles estão tentando trazer a questão da sustentabilidade para o gerenciamento de projeto lá na Siemens. Então, a ideia rapidamente, a gente vai ter a apresentação da Michele e do Jairo. O Roque vai falar o modelo de referência e aonde situou esse trabalho da Michele. Nós temos também um trabalho de pesquisa na área de sustentabilidade, que está em curso, que é uma abordagem quantitativa do tipo survey, para entender melhor a participação da questão da sustentabilidade no nosso modelo de referência, que é o modelo Provalor, que a gente, nossa primeira publicação desse modelo, a gente fez a conta, já tem uns 5 anos, a gente achava que ele era novo, mas aí a gente viu que a primeira versão era de 2005, 2006, da publicação do livro Competência e Gestão de Projetos, que tinha esse modelo de referência que a gente nominou de Provalor, e que a gente tem a questão da sustentabilidade tanto num eixo mais de práticas, como num eixo mais estratégico. Então, eu vou pedir para o Roque aqui falar um pouquinho do modelo. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Eu gostaria, então, de mostrar um pouquinho essa questão teórica que a gente fala, institucionalizou em termos de gerenciamento de projetos, mas antes eu queria agradecer à professora Marli pelo convite de poder vir debater essa questão tão importante que é o gerenciamento de projetos. Nessa nossa abordagem do gerenciamento de projetos, esses últimos tempos, nós estamos tentando colocar bastante elementos para que a disciplina cresça como um todo, né? Uma das questões, um outro elemento que nós colocamos foi a revista de gestão em projetos, que é a www.revistajep.org. Se você puder entrar lá, existe uma série de trabalhos já de cunho acadêmico que tratam da disciplina em si, gestão de projetos. O laboratório formado pela Marli aqui no Departamento de Engenharia de Produção da Poli também vem agregar esse novo elemento. Bom, quando a gente discutiu essa formatação dos fóruns, né, a Marli sugeriu que tivesse, então, uma questão prática e uma questão teórica. Como nós estamos trabalhando na universidade a questão do mestrado profissional em gerenciamento de projetos, acho que cairia bem discutir, trazer a empresa
junto com a universidade, trazer a prática junto com a teoria, para que a gente pudesse debater esses elementos. Bom, eu tenho a felicidade de estar aqui com duas pessoas que estão trabalhando com isso, que é a Michele, que é a minha orientada, na questão de gerenciamento de projetos, e o Jairo representando a Siemens, que foi uma empresa que, digamos assim, incorporou o trabalho da Michele lá dentro. Essa é uma iniciativa exemplar nos modelos de formação de mestrado profissional. Ou seja, a empresa adota o aluno faz lá um trabalho, deixa um legado para a empresa e traz para a universidade o conhecimento adquirido. Então, esse é um modelo bastante interessante que a gente vai passar a discutir aqui. Bom, mas discutir em termos do quê? Em termos de um modelo de referência que a gente está propondo, então, desde 2006, que foi mais ou menos 2005, 2006, que a gente coloca, e aí, como uma analogia, tanto do ponto de vista do crescimento do gerenciamento de projetos, como analogia também da crosta terrestre que nós pensamos, né? Primeiro, pensando a analogia do desenvolvimento dessa disciplina, ela começa... ela tem uma evolução natural antes dos anos 90, mas quando ela chega nos anos 90, ela tem um forte desenvolvimento no Brasil e no mundo. O Brasil, como um país de destaque, inclusive em termos de gerenciamento de projetos, mas é a hora que a disciplina ela se posiciona mais como as práticas da gestão de projetos. Os guias de conhecimento, eles surgem e são disseminados por toda a comunidade. Esse crescimento faz com que as tendências, ou daqui para frente, o gerenciamento de projetos não esteja centrado só no projeto, mas esteja centrado também na organização. Então a gente colocou a crosta terrestre como uma outra analogia, não só temporal, mas como em sua base, no seu centro, que também em constante desenvolvimento, não é uma coisa estática, onde surgem as boas práticas, né? Então a orientação para o executivo ou para o gerente de projetos é uma orientação mais de eficiência, né, que sai das boas práticas, passa por maturidade, pelos modelos de crescimento, ou seja, a adoção do gerenciamento de projetos dentro da organização. E isso cresce, né, na medida em que as competências elas não só ficam na organização, mas também nos indivíduos e fortemente nas equipes de projeto. Esse crescimento de maturidade então, nos leva a outros elementos de gestão. Não olhar o projeto só como uma unidade, mas olhar o conjunto de projetos que a gente chama isso de gestão da carteira, gestão de portfólio. No limite, a gente tem, então, a empresa como suas estratégias, suas estruturas, onde ela tem a conexão com o mercado, com o meio ambiente, etc. Bom, no caso da sustentabilidade, foi o posicionamento dessa questão da sustentabilidade e a necessidade de se fazer a gestão dessa sustentabilidade nos deixou interessados no assunto, dado que vários estudiosos, várias empresas estão absorvendo esse tema como um tema bastante fundamental para o desenvolvimento da empresa e das organizações. Daí nós pensamos, puxa, onde é que se posiciona a sustentabilidade? É no meio das práticas ou é fora, né, ali perto do mercado, perto da estratégia? Na verdade, o que a gente acho que detectou, digamos assim, foi que sustentabilidade perpassa esses temas. Então, até o posicionamento na nova versão do nosso livro, agora chamando de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos, nós tivemos, onde que a gente coloca? Na parte das práticas ou na parte das estratégias? E a gente percebeu que sustentabilidade, então, ela perpassa todos esses elementos, tendo uma conexão muito forte, muito perceptível das empresas, da mídia, do mercado, mas também tendo possibilidade de ter elementos gerenciáveis através de boas práticas. Tendo esse caráter dúbio, esse caráter de certa forma antagônico, mas de certa forma complementar, nós estamos em curso com uma pesquisa tentando identificar como que as empresas fazem a gestão de sustentabilidade considerando o gerenciamento de projetos ou considerando um projeto em si.
e levando em conta tanto as boas práticas como os aspectos mais estratégicos de estrutura. Bom, sendo assim, de fato, quando a Michele veio fazer o mestrado, veio para a universidade, e nós falamos, olha, são vários os temas que você pode tocar, mas a gente tem uma linha de pesquisa, que é a linha de estratégia em projetos, e que a sustentabilidade pode ser vista dessa forma. Nessa mesma época, em consultoria e em contato com a Siemens, eles, montando o PMO aqui no Brasil, despertou esse interesse em desenvolver essa questão da sustentabilidade. Pensamos, então, que seria unir as duas necessidades em prol de um trabalho acadêmico e de um trabalho prático bastante interessante. Vamos ver o que a gente consegue fazer. E, nesse sentido, a Michele ficou lá aproximadamente 1 ano, colhendo dados, discutindo os dados de pesquisa, os dados da organização e adequando com a teoria, podendo assim contribuir numa dissertação de mestrado. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a Michele para que ela mostre como é que o estado atual. Ela não defendeu ainda o mestrado, mas ela mostre, tá? Mais alguns dias ela defende, ela mostra então a sua situação e em complementação a isso, na sequência, o Jairo passa para nós a situação, como que ele vê essas coisas dentro da empresa e o estado atual do PMO da Siemens. Ok? Michele, a palavra é sua. Alô? Oi. Agradeço primeiramente à professora Marli pela oportunidade, pelo convite, ao professor Roque pela orientação nesse período, e, é claro, ao Jairo Cardoso também, pela oportunidade de estar na Siemens, o que é tão difícil conseguir dados e informações da empresa. Então, essa oportunidade dessa parceria faz com que a gente tenha realmente dados concretos que possam ser mais confiáveis. Bom, o trabalho ele tem o objetivo de analisar a contribuição dos princípios sustentáveis na organização focado no gerenciamento de projetos. E o estudo de caso foi na organização Siemens Brasil. Essa é a agenda, a introdução, referencial teórico, estudo de caso, é metodologia, né, que a gente faz e resultados. Bom, introduzindo um pouquinho o trabalho, é interessante que essa questão da sustentabilidade ela já vem sendo discutida há muito tempo, né? Desde a década de 70 que surgiu essa palavra, mas apenas na última década que realmente as organizações perceberam essa importância para o consumidor, para o mercado e para a sua própria vida financeira também. Então é interessante que nesse período as organizações perceberam o quanto que falar e agir sustentavelmente, elas têm um retorno em relação à questão financeira, em retorno em relação à imagem positiva dos stakeholders e a conquista de novos clientes também. E nesse período também, a gente percebe que tanto as organizações quanto os clientes identificam o quanto que os projetos impactam na questão social, econômica e ecológica. Então, como a gente estava falando agora há pouco, né, a professora falou em relação à plataforma de petróleo que teve o derramamento, a gente vê o quanto que o impacto gera de imagem negativa para a empresa. Né? Bom, essa questão também que o professor Roque disse, que a questão sustentável ela está em todas as etapas da organização, muitos autores dizem também justamente essa questão. Quando a gente fala em sustentabilidade, temos que pensar na questão operacional, estratégica e metodológica processual da organização. Muitas organizações elas estão com foco na operação, ou seja, ela consegue medir os seus produtos, a parte da fábrica rotineira, ela tem como controlar todos os resíduos sólidos, isso tem na análise de ciclo de vida de produto. Em relação à estratégia, nós temos também relatórios anuais como o GRI, que também tem como mostrar internacionalmente como que essa organização está trabalhando com a questão sustentável. Agora, em relação ao âmbito metodológico e processual, aí sim há um grande
uma lacuna, como a professora disse, em relação a esse trabalho. E justamente essa parte que vai envolver o nosso trabalho, né? Então, é em relação à questão metodológica e processual, que é onde a gente vai identificar quais são os princípios sustentáveis que devem ser inseridos na hora de gerir o projeto, na hora de execução. Bom, o projeto piloto que foi desenvolvido é o do Wind Power, que é na área de energia eólica. Dentro da organização da Siemens, esse setor é o de energia, na área de energia renovável. Esse projeto é o primeiro projeto que teve no seu planejamento questões sustentáveis também no processo. É interessante que o produto já é sustentável, né? Tem essa questão também que é interessante. A gente vai analisar um pouquinho também a questão do ciclo de vida do projeto e do produto. Nós fizemos uma parceria, a Siemens e a Universidade de Viena, através da pesquisa, nós identificamos que lá existia, sim, uma metodologia que conseguia introduzir princípios sustentáveis dentro da gestão de projetos. Isso foi bem interessante, que essa parceria propiciou uma metodologia que já estava em análise lá, em desenvolvimento, e nós adaptamos para a nossa realidade. Lá é um grupo específico de gerenciamento de projetos com princípios sustentáveis. Então, isso é interessante. Bom, primeiramente, os pesquisadores vieram para o Brasil e identificaram como que era a cultura da organização, pensando na sustentabilidade e no gerenciamento de projetos, esses dois itens. Segundo caso, foi analisar o projeto, não só o projeto em si, mas se a equipe estava preparada para receber esse tipo de projeto também, essa adaptação. Posteriormente, teve um workshop onde foi realizado o nivelamento de informações. Por quê? Porque o empresário, muitas vezes, não tem a informação correta de como é ser sustentável, né? A gente está vendo várias propagandas, várias organizações falando que são sustentáveis, mas a gente não entende o que é o ser sustentável, né? Os empresários também têm também essa dificuldade. E é interessante que, nesse nivelamento, eles observam que o econômico está junto do projeto, né? Se não tiver o econômico junto, não é viável o projeto. Então, o econômico, o ecológico, o social, o triple bottom line faz parte desse processo de análise. Analisar a gestão de stakeholders, porque são os que serão afetados e afetam o projeto. Então, é necessário identificá-los e conseguir fazer um monitoramento, uma gestão desses stakeholders. Em cima desses stakeholders, houve análise de risco e oportunidade. Por que teve essa diferença, risco e oportunidade? Porque o risco pode ser positivo ou negativo. Mas é bom deixar claro que tem o risco e oportunidade, deixar mais ênfase, né, à possibilidade da oportunidade de pontos positivos. O que seria isso, na verdade, também? Muitas vezes se analisa apenas o risco econômico, né, o risco financeiro, e esquece do risco social e o risco ecológico, que está ligado diretamente com o risco econômico. Por exemplo, a plataforma, né? Algo ambiental atingiu o econômico e a imagem da empresa, bolsa de valores, tudo isso afetou a organização. Posteriormente, a ideia em cima da gestão de stakeholders e de risco e oportunidades, gestão desses dois itens, era identificar os KPIs pelos princípios sociais, ecológicos e econômicos. Posteriormente, implementá-los no gerenciamento de projetos e gerir ao longo do projeto. Então, esse é o passo a passo da metodologia de Viena que a gente aplicou no projeto de Wind Power. Essa figura é interessante, porque há uma contradição ao falar de projetos e falar de sustentabilidade. Em que sentido? Quando eu falo em projetos, eu falo a curto, médio prazo. E quando eu falo em sustentabilidade, eu falo a longo prazo. Então, é interessante que o início do projeto, ao término do projeto, ele é um pequeno, né, item em todo o ciclo de vida do produto. Então, é interessante que essa análise mostra que eu tenho que planejar o projeto não só na sua execução,
mas após a entrega do produto para o cliente, após a manutenção, o tempo de garantia, e ainda assim eu tenho que pensar até o final da sua vida, o ciclo de vida. Olha que interessante. Né? Apesar de você já não ser mais o responsável por aquele produto, a sua marca ainda está lá. Se algo acontece, você é corresponsável. Então, é importante você ter todo o planejamento e até oportunidades. Na hora que estiver terminando o produto, eu posso inserir e vender novos produtos. Então, é interessante essa questão de oportunidades também. Essa é a matriz de gerenciamento de projetos e sustentabilidade, também lá de Viena. Eles colocaram alguns orientadores que devem ser analisados durante o planejamento de gestão de projetos. Entre eles são o Triple Bottom Line, que é o econômico, ecológico e social, a questão do curto, médio e longo prazo. Outra questão interessante é pensar no local, regional e global. Muitas vezes se apropria apenas das informações locais, não pensando no local onde será realizado o projeto, ou a região que ele vai abordar, ou os stakeholders globais que ele também pode afetar. Então, isso é importante contemplar no projeto. E outra questão é orientador de valor. Não é mais orientador financeiro, mas o negócio da empresa. O que isso vai trazer de retorno de negócios para a empresa, não só o financeiro. Isso é interessante também. Esse foi uma tabela, parte de uma matriz que nós fizemos durante o workshop. Então, ele deixa bem claro quais são os grupos de stakeholders, o stakeholder, o risco que foi identificado pela equipe do projeto, identificando qual é esse tipo de risco, se ele é econômico, ecológico, ou ambiental, ou social, desculpe, e aí mensurando como pode ser mensurado cada um deles. Isso pensando durante o projeto e pós-entrega do produto. Então, isso a gente tem análise a longo prazo nesse sentido. Bom, resultados. Ainda é o primeiro passo, ainda estão começando essa atividade. Algumas informações ainda estão amadurecendo na organização, ainda é uma ideia, teve já um início positivo. A primeira questão que foi fundamental foi justamente a questão de desmistificar a sustentabilidade na organização. Muitos pensavam que era o eco-chato chegando, né? É o eco-chato chegando, agora não pode ter nada sem ser plástico, não pode ter nada, né, que atinja o meio ambiente, enfim. E não, na verdade, a sustentabilidade na organização, ela preza pela sustentabilidade da organização em si, no sentido de ter um retorno de imagem, tanto para o social, o econômico e o financeiro, e o econômico, social e o ecológico junto. Então, é interessante que eles entenderam que o processo não é algo difícil de ser executável. É algo simples, que está no dia a dia, só não está mensurado ainda. E outra questão é a construção visual prática da aplicação dos princípios de sustentabilidade, e que foi possível visualizar, mesmo os engenheiros que têm aquela visão pragmática, né, a gente sabe disso, eles conseguiram observar que é sim possível mensurar e colocar de uma forma a ter a gestão sustentável dos projetos. Isso que é o mais importante. Obrigada. Passar a palavra agora, então, ao Jairo, para ele dar a perspectiva da Siemens. Bem, em primeiro lugar, gostaria de fazer o agradecimento. Aliás, eu não sabia que esse é o primeiro dos fóruns. É uma honra para a Siemens, para mim, estar aqui, fazer a abertura desses fóruns. E eu resolvi não fazer uma apresentação PowerPoint, porque muito do que a Michelle falou também é o que eu vou enfatizar. Só para dar uma ideia para vocês do que é a Siemens, eu não quero parecer o lado vendedor, tá? Só para dar uma ideiazinha. A Siemens, no ano 2010, mundialmente, ela teve um faturamento de 76 bilhões de euros. Desses 76 bilhões de euros, 36% é o que a gente considera de portfólio verde. São soluções sustentáveis. Então, a Siemens ela vem buscando ter cada vez mais uma participação maior no seu portfólio de produtos que sejam sustentáveis. Então, alguns dias atrás, algumas semanas, teve uma decisão mundial da Siemens de deixar a área de energia nuclear.
principalmente depois do acidente de Fukushima. Isso gerou um debate muito grande na Alemanha. A Alemanha é um país onde a maior parte da energia elétrica é produzida através de sistemas nucleares. E a decisão do povo alemão foi: nós não queremos mais esse tipo de energia. Nós queremos alguma coisa que não cause os danos que, por exemplo, foram causados lá no Japão, na cidade lá de Fukushima. Então a Siemens, em conjunto com isso, ela decidiu: energia nuclear não faz mais parte do meu portfólio. Eu quero atuar em sistemas que sejam sustentáveis. Por exemplo, como a Michele mencionou, os sistemas eólicos. Mas não só são os sistemas eólicos, né, que tem aquela ideia de ser verdes, né, mas também, por exemplo, sistemas de geração solar, que são muito interessantes. Outro dia eu vi uma reportagem de um pesquisador. Ele dizia o seguinte, que se a gente cobrisse o lago de Itaipu com painéis solares, a gente conseguiria a mesma eficiência energética. Tá? Então isso é uma coisa que a gente realmente tem que pensar. O que a gente quer em termos de evolução do nosso sistema, do país, do mundo onde a gente vive. Não só do país, mas do mundo onde a gente vive. A Siemens, então, ela tem buscado esse portfólio verde. Há algum tempo já, a Siemens tem entrado, ela tem deixado algumas áreas de negócio. Por exemplo, telecomunicações foi uma área que a Siemens abandonou, porque não via mais uma razão de negócio. Hoje os sistemas de telecomunicações eles são basicamente commodities, você compra, né, pelo preço. E ela sim resolveu entrar numa ideia de quais são as mega tendências. Tá? O que são as mega tendências em relação ao que o mundo necessita. Então a gente verifica o seguinte, que cada vez mais a gente vai precisar de energia. Tá? E isso também tem um dado interessante, que o coeficiente de energia que a gente tem hoje no Brasil por habitante, ele é 1/10 do coeficiente de energia, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? Isso significa que, por habitante, a gente usa 10 vezes menos energia do que um habitante nos Estados Unidos. Tudo bem, tem a questão do aquecimento, eles têm, né, um clima um pouquinho mais... que exige um pouquinho mais de energia, né, para você, ou seja, para você aquecer quando está lá muito frio, né, ou então para refrigerar, casos lá da parte mais do sul. A gente aqui tem no Brasil a gente tem, né, graças a Deus, nós temos ali entre os trópicos, né, então a gente tem uma situação de energia não tão grave quanto essa. Mas sim, a gente tem uma possibilidade muito grande a gente precisa, o desenvolvimento do Brasil vai necessitar um maior grau de utilização de energia elétrica. E a gente quer que essa energia elétrica seja gerada de forma que não agrida o ambiente. Não dá mais, pessoal, para gerar grandes usinas elétricas que nem as de Itaipu, que geram lagos imensos. E Itaipu ainda, só para ter ideia, não é ela tem uma boa eficiência, né, em termos de área alagada com quilowatt gerado. Mas outras soluções têm que ser desenvolvidas. Então a Siemens está buscando isso. Uma outra área que a Siemens está atuando muito em termos desse portfólio verde é o tratamento de água. Tá? A água também é uma das mega tendências. Cada vez mais a gente vai precisar de processos mais rápidos, processos mais efetivos de tratamento de água. Até 2005, se eu não me engano, 2005, a gente teve exatamente metade da população do mundo vivendo em grandes cidades. E então, como que a gente faz hoje para fazer tratamento de água para uma cidade como São Paulo? A gente pode desperdiçar do jeito que a gente está desperdiçando? A gente não pode mais fazer isso. Aliás, outro dia, não é aqui no Brasil, mas outro dia eu estava verificando um projeto que a gente está fazendo no Chile para uma empresa que faz batatinha frita. Né? Uma grande multinacional que faz batatinhas fritas. E eles usam água para lavar as batatas. Tá? E essa água, depois que você lavava as batatas, ela era disponibilizada. Tá? Os sistemas que estão sendo colocados hoje é de recuperar essa água e chegando até um nível de 80% de recuperação de água. Então a gente vai ter um ciclo onde 80%
dessa lavagem das batatas vai ser feito com água recuperada. Bom, então isso só para dar uma ideia um pouquinho da Siemens. E sobre o tema sustentabilidade, eu acho que é interessante também trazer um pouquinho de experiência, né? Tá? Não tenho tantos cabelos brancos assim, mas eu tenho um pouquinho de experiência em gestão de projetos. E eu vou contar duas histórias para vocês, né? Uma delas, na época de comecinho, finalzinho dos anos 80, mais ou menos, a gente implementava sistemas de telecomunicações no Brasil. E os bastidores, né, os equipamentos, eles chegavam embalados em madeira, né, uma madeira até de muito boa qualidade, e normalmente as pessoas que trabalhavam nas centrais da Telesp, naquela época, da Telemig, né, eles olhavam para aquela madeira e falavam assim, nossa, o que vocês vão fazer com isso? E a gente dizia nada, né? Isso aí tá... A próxima vez que o caminhão vier para cá, nós vamos colocar no caminhão e volta para a fábrica. E lá sabe-se Deus o que eles vão fazer. E essas pessoas, elas dizem, puxa, mas você não dá essa madeira para mim? Isso aqui é muito interessante, né? Porque eu preciso fazer lá um negocinho e tal. Ele dá à vontade, leva isso daí. Né? E a gente achava que estava até fazendo um bem para a comunidade. Né? Aquelas pessoas mais pobres, né? O pessoal da limpeza, muitas vezes, né? O cabista. Você fala, poxa, estamos até ajudando essa comunidade e estamos fazendo alguma coisa interessante. Até que um dia teve uma enchente numa cidade dessas, tá? E apareceu assim, tampando uma saída de água, uma madeira daquelas com o nome Siemens bem grandão. Tá? Tremenda propaganda negativa. Certo? A Siemens ajudou a inundar a rua aqui. E a gente falou, puxa vida. Acho que aquela ideia nossa inicial, né, de tentar ajudar a comunidade, não era bem aquilo. A gente não ajudou. A gente, na verdade, usou as pessoas da comunidade para tirar alguma coisa que nos incomodava, mas a gente não ajudou do ponto de vista, olha, o que você vai fazer com essa madeira? O que você vai... Né? A gente simplesmente largou lá. Tá? Então essa foi uma das experiências que a gente teve. Depois disso, nós passamos a recolher a madeira, né? O mesmo caminhão que entregava o bastidor, ele recolhia a madeira, essa madeira voltava para a nossa fábrica e lá sim tinha um tratamento adequado, voltava ela para a comunidade, mas de uma forma que você acompanhava, você ajudava, você auxiliava com a utilização daquele tipo de madeira. E um outro projeto interessante também que eu participei, foi um projeto também no final dos anos 90, onde a gente foi fazer a instalação de sistema GSM, sistema celular, no interior do Ceará. Tá? Uma cidade não muito pequena, mas também não muito grande, por volta ali de 120 mil habitantes. E a gente foi para lá, sim, bom, vamos implementar, né? Legal. Então nós fomos e nós tínhamos no nosso grupo 4 americanos. Bom, nós causamos um tumulto na sociedade, porque era um grupo, né? Ali de repente com 4 americanos, falando inglês toda hora, né? E aquilo causou, a gente era citado assim na cidade, né? Olha lá o pessoal, tal. E só para ter ideia, esse projeto ele gerou 2 divórcios e 4 casamentos, tá? Sendo que um desses casamentos teve um lance, né? O americano praticamente raptou a menina, tá? Levou para os Estados Unidos. E no dia seguinte estava eu lá como responsável do projeto e vem lá para falar comigo o pai da menina. Você é o responsável. O seu funcionário levou minha filha para os Estados Unidos. Então, eram coisas que a gente nem imaginava. Tá? Bom, como a Michele comentou, nós fizemos esse workshop com a Universidade de Viena, porque identificamos, né, aliás, foi o trabalho da Michele que identificou uma pesquisa sendo conduzida pela Universidade de Viena em conjunto com o PMI é um dos copatrocinadores, e a gente levou isso para um projeto, para nós, muito interessante, que é de um parque eólico. Então, se a gente imaginar um parque eólico, por si, já é uma coisa assim que a gente olha com bons olhos, né? Então, é verde, é bonito, né? Legal. Tá bom, só que nós vamos também implementar isso numa cidade litorânea do Nordeste. Tá? Então, quais são os estragos que a gente vai causar indo para uma cidade dessa, pequena, com um grupo grande de pessoas, para ficar lá cerca de 1 ano? Tá? Então,
coisas do dia a dia, né, do tipo, como que nós vamos fazer para que o lixo gerado durante essa implementação ele seja tratado. Porque, obviamente, que a cidade lá, ela não tem condição de fazer um tratamento de lixo, um tratamento de água, para um grupo grande que vai estar lá por um período muito curto. E isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, porque quando a gente fala assim em termos de sustentabilidade, como a Michelle colocou até num gráfico, sustentabilidade você tem a parte de curto prazo, que é a implementação do projeto, e depois você espera o resultado sustentável daquele projeto. Mas durante esse pequeno período, você pode causar um estrago tão grande que toda aquela ideia do parque eólico, uma coisa legal, vai ficar manchada pelos atos, pelas ações que foram compreendidas durante aquele pequeno período de tempo. Então, nós imaginamos algumas coisas, até surgiu um termo, né? Uma coisa que a gente precisa evitar, que são os filhos do vento. Como que nós vamos fazer para que, né, haja uma interação do grupo que vai estar lá com a comunidade, mas que não gere, né, nenhum efeito desse tipo. Tratamento dos esgotos, tratamento do lixo. Uma coisa muito interessante, essas turbinas eólicas, elas são gigantescas. Cada uma daquelas pás tem de 49 a 51 metros. Então não é qualquer tipo de transporte que você consegue usar para chegar lá. Tá? Então uma das coisas que a gente tem que verificar, que a gente já está verificando, é o que nós vamos ter que fazer em termos de estrada, o que nós vamos ter que fazer em termos de transporte, para evitar que a gente construa o parque eólico e destrua toda a estrada, todo o arredor que tem nesse parque eólico. Bom, eu gostaria também de usar uma frase da Michelle para sintetizar o que foi para nós esse trabalho com a Universidade de Viena. Ele foi principalmente a desmistificação. Dá para fazer projetos sustentáveis? E a gente teve a resposta que sim. É possível fazer projetos que não só o resultado seja um produto sustentável, mas que a implementação também seja sustentável. A gente tem que mudar algumas coisas na forma como que a gente trabalha hoje? Sim, nós temos que mudar alguma coisa na forma que a gente trabalha hoje. Como a Michelle disse, o período ele é curto, mas o resultado ele é grande. Então, quando você tem um gerente de projeto que não está simplesmente pensando no prazo que ele tem que entregar, na aceitação que ele tem que obter, no pagamento que ele tem que obter, mas também num aspecto um pouquinho mais de longo prazo, essa é o grande ponto que nós vimos, desmistificamos, dá sim para fazer. Talvez não seja aquele gerente de projetos que vai continuar pelo resto, mas o resultado do trabalho que ele empreendeu durante aquele período de tempo que foi a implantação do projeto, vai sim nos dar o resultado lá do futuro. Tá? E eu gostaria também de só para terminar, dizer uma frase, que foi uma frase do gerente de projetos desse parque eólico, que ele, a princípio, ele estava um pouco relutante, ele achava que não era possível, era o ecochato, que nem a Michelle falou, e no final, quando nós perguntamos, ele disse o seguinte: olha, de tudo que eu vi, de tudo que a gente discutiu, nada, absolutamente nada, me convence que a gente não pode ter projetos conduzidos de forma sustentável. Basta a gente querer. E esse hoje é o desafio que a gente tem na Siemens, de cada vez mais introduzir o tema de sustentabilidade dentro dos projetos. Nós vamos ter ainda a turma do ecochato por um tempinho, né? Até que a gente consiga que a mesma ideia que a gente teve de desmistificar a parte da sustentabilidade em projetos seja conseguida também por toda a organização. Ok? Muito obrigado. Bom, gente, agora